E aí, pessoal, salve, salve família. Mais uma vez aqui no nosso Westcast. E hoje vamos ter uma pessoa que faz parte do meu ciclo de pessoas amadas, que tem uma suíte no meu coração. Uma pessoa que a gente viveu momentos aqui de gravação, de live, e foi uma coisa que o espírito do empreendedor, aquela pessoa que quer vencer realmente, sem luz, sem nada. E esse meu convidado, meu parceiro, que vocês vão conhecer, sensacional aqui na nossa entrevista no Westcast, Vitor Ramos, meu parceiro, meu Olá. amigo, né, Vitão? Lembra disso? Claro. E é importante a gente explicar essas metáforas para o pessoal que não Porra, são metáforas, então né? vamos. Não é Não, metáfora coisa nenhuma. nenhuma. Não havia luz naquela live. Não no sentido espiritual da coisa, porque no espiritual tinha luz à beça, né? Agora a Light achou de cortar a luz. Não, também não diga assim, porque parece que um empreendedor que tem a luz cortada vai fazer Que é uma um problema da propaganda Light, inclusive, né? negativa, A né? Light leva pro lado pessoal, tu não paga, ela corta. Mas não foi isso. Faltou Não foi luz isso, faltou luz em todo o bairro. e tu saiu E andando. a gente foi andando na tentativa de ter um flechinho de luz para conseguir, né, conduzir a live A da maneira Light, que a gente estava fazendo. E aí a gente achou. A lua iluminou bastante e a gente né? conseguiu ir até o final. Mas foi desafiador E aquele dia, né? foi uma audiência maneira, todo mundo Foi muito assistindo, a galera que legal. tava, né? Então, Vitor, vamos lá, se apresenta aí pra galera. Quem é Vitor Ramos? Como você começou? Então, E essa aí? pergunta é muito complicada do ponto de vista filosófico da coisa, né? Quando Vambora. perguntam pra gente quem é a gente. Eu vou falar um pouquinho do que eu faço, né? Beleza, vamos lá. Eu tenho trabalhado bastante na área da educação, né? Eu acho que tem alguns dados importantes dentro. Pode puxar um cafezinho, quer um café? Obrigado. Obrigado. Eu comecei minha carreira como professor aos 14 anos de idade. Isso aí já assusta um pouco as pessoas, né? Aham. Mais à frente, quer dizer, um pouco mais atrás, eu tinha sido diagnosticado com altas habilidades. Então, isso também tem um processo envolvido na história que fez com que eu chegasse ao curso de graduação com 16 anos. Então, isso explica um pouquinho ter me tornado professor aos 14. Então, desde os 14, farei 30 daqui a um mês. Um jovem senhor. É um divisor de águas, né? Tu tá Agora, achando isso? Tá achando? eu acho 30 um divisor de águas. Especialmente porque agora eu não posso mais fazer aquelas piadas. Nós da casa dos 20 e pouco, para os meus alunos da graduação, já não cola mais. Já não dá mais. E eles já falam, professor, na sua época, eu fico desesperado. Na sua época, como assim? Mas assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos como professor de cursos de idiomas, mas com 14 eu também me tornei professor da educação básica. Eu fiz curso normal, curso de formação de professores, e aí naquela ocasião eu comecei a lecionar numa unidade escolar próxima à minha casa. Obviamente aceitar uma pessoa de 14 anos na comum, e eu ganhei na insistência, né? Então eu cheguei à diretora da escola e disse: olha, eu sei que sua professora de inglês está de licença médica, e minha prima estuda aqui, eu acho que eu posso me tornar professora aqui. E obviamente ela disse que não. E eu insisti de todas as maneiras possíveis. E na insistência ela falou: então tá bom, semana que vem você dá uma aula aqui. E aí fiquei, e fiquei, e fiquei. A professora não quis voltar da licença maternidade e lá permaneci. E dali foi em diante. Desde aquele dia eu nunca mais parei de dar aula, né? O que aconteceu é que o tempo passou e lá para os meus 19 anos, mais ou menos, eu comecei a atuar em coordenação pedagógica de unidade escolar e gestão. Com 19, foi quando eu comecei a dar aula em cursos de graduação. Então, com 19 anos, eu comecei a trabalhar em uma instituição aqui da Zona Oeste do Rio, chamada FEUC, né, uma faculdade de formação de professores. Foi lá, inclusive, que nós nos conhecemos. É isso, é. Né? Roberto chegou lá com uma Que proposta. inclusive, isso que eu ia falar agora, Aham. você me surpreendeu, porque antes de eu falar contigo, de eu te conhecer, né? Eu fui Uhum. perguntar pro pessoal, falei, pô, tô dando aqui uma série de palestras gratuitas, e eu queria falar com o diretor, coordenador, qualquer um. Aí o rapaz falou, você vai conhecer o Vitor, e ele é um cara inteligente pra caramba, e tu começa a fazer uma imagem, concorda? Inteligente Uhum. pra caramba. Ele é um cara que resolve tudo rapidinho, eu falei, pô, tranquilo. Só que quando eu sentei pra conversar contigo, você resolveu palestra, treinamento, um montão de coisa em 5 minutos. Aquilo ali me deixou espantado. Andando pelo pátio, né? Que foi isso também. Isso Aquele aí. método bem socrático de andar pelo pátio. Isso aí. E sem a burocracia, aquela coisa que retarda, né? Você tem que fazer um briefing, você tem que fazer um montão de coisa para você chegar a uma conclusão. Não, a conclusão estava feita, já estava tudo certo. Qual vai ser o dia, qual é o tema, e você quer o Se quê? burocratizar não é briefing, né? Se Isso aí. burocratizar quebrou a lógica. Eu Isso aí. recentemente foi quando? Acho que foi anteontem ou ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram falando exatamente sobre isso. Que não é pressa, né? É objetividade. É uma diferença muito grande em apressar e atropelar processos
e objetivamente tentar resolver alguma coisa. As pessoas colocam muitos muros na frente de coisas que não precisam, né? Pra tudo na vida, né? Aham. E essas barreiras são as que são o maior nível de impedimento do nosso sucesso, do nosso Isso crescimento, aí. de viver uma vida bacana, não é Uhum. isso? Você fica colocando, nós mesmos colocando Sim, sim. tijolo no muro, né? Atrapalhando os relacionamentos, atrapalhando a nossa evolução. E E quando você. normalmente isso vem de modelos, né? Sim, Então, por exemplo, pré-estabelecidos, né? foi difícil para minha esposa, então vai ser difícil para a esposa do outro camarada. Foi difícil no meu primeiro emprego, então vai ser difícil para agora no meu segundo emprego também. Né? São modelos pré-concebidos que a gente acaba seguindo, né? Mergulhando nesses modelos e seguindo padrões. Quebrar padrão é muito difícil. E Né? você tinha falado isso quando a gente fez lá um workshop que a gente estava falando sobre a parte cerebral, né? Isso, a mente, que eu quero Isso. que você fale um pouquinho. Você acabou de tocar nisso agora. Agora você fala a maior naturalidade, né, Vitor? 14 dando Mas aula, também, né? 16 Desde graduação e 19 você estava dando aula na graduação. O pessoal ouviu bem, né, É, pessoal? exatamente. E aí eu às vezes fico fazendo a conta, e é engraçado porque a matemática nunca foi meu forte, mas eu fico, então será que quando eu fizer 70 anos eu vou ter dado mais tempo de aula do que tempo de vida? Mas aí eu chego à conclusão que não tem como. Talvez não, não Mas sei, a cara. metade da minha vida já foi vivida em sala de aula, Isso aí, né? incrível. E isso é muito legal. Sobretudo, o fato de trabalhar com diferentes faixas etárias, né? Eu comecei a minha carreira com os pequenos na educação infantil, trabalhando como professor de inglês. O tempo passou e eu me tornei professor das disciplinas integradas da antiga primeira, quarta série. Aham. Né? E aí eu tinha uma turma de terceira série do ensino fundamental. É uma fase muito gostosa, eles têm lá seus 8, 9 anos de idade. Tempo passou e depois eu comecei a atuar com coordenação pedagógica. Quando eu me tornei coordenador pedagógico, eu comecei a atuar com os anos finais de ensino fundamental, que é a antiga quinta, oitava série, atual sexto ao nono ano. Meu filho me explica isso todo dia, eu pergunto. Eu sou o cara mais perdido nesse negócio, cara. É, aquela história de. São 9 anos de ensino fundamental, então enfiaram mais um ano, Não é né? isso? Então ele vai fazer a nona série. Na verdade, o que mudou era que a antiga classe de alfabetização, CA, se tornou o primeiro ano. E aí, automaticamente, a primeira série virou o segundo ano, a terceira série virou o quarto ano, e a antiga oitava série virou o nono ano. Mas isso é confuso. Não é? Confuso para todo mundo, até para muitos professores. Quem estava aí no mercado já há mais tempo ficou um pouco temeroso. Alguns ainda se confundem, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com os anos finais do ensino fundamental, eu vi que ali era um campo que eu gostava bastante. Porque eles falavam como eu, né? Já tinham uma percepção de mundo como a minha, mas eu gostava muito dos pequenos. E aí eu já vivi um momento de divisão aí. Ou eu vou trabalhar com os pequenos, ou eu vou trabalhar com os anos finais. E aí eu falei, tem como trabalhar com os dois. E aí eu continuei. E aí eu continuei e surgiu uma oportunidade de trabalhar com o ensino médio. Né? O tempo passou, eu fui trabalhar em uma escola de rede, né, espalhada aqui na cidade do Rio de Janeiro, e comecei a trabalhar com ensino médio. E aí eu falei, tá ficando esquisito, né? Eu trabalho dos 4 anos de idade até os 19. Mas tá bom. E aí, quando eu fiz os meus 19, eu comecei a trabalhar na graduação. Aí eu trabalhava de 4 anos de idade Até os 20 e até pouco. os 20 e pouco, 65, 80. 66, porque foi uma época, inclusive, que a universidade recebeu muitos alunos que eram professores da educação básica e que precisavam ter um curso superior, né? Tinham feito seu curso normal e a lei forçou-os, né, a fazer um curso de graduação. Então eu tive muita gente mais velha, que é bem mais velha que eu, em minhas salas de aula. E eu acho que isso foi o ponto que me trouxe isso que você disse de segurança em falar com grupos, né? Falar com públicos Sim, sim. grandes. Aham. Porque eu tinha turmas de 120, 130 alunos e de todas as faixas etárias. E reter a atenção, né? Que é Isso. interessantíssimo isso, né? Porque antes o professor ele detinha o conhecimento. Então era só Uhum. o professor que tinha o conhecimento, todo mundo tinha que estar atento, só ele Uhum. tinha. Agora não. Você deu um teclazinha, né? Deu um Google, não é isso? Isso Você deu um aí. Google e aí a pessoa sabe tudo. Quer dizer, você conseguir fazer uma aula que seja interessante, não é isso? Seja Uhum. envolvente e detalhe no teu caso aí, uma faixa etária Muito diversa, muito né? Com diversa. interesses diferentes, focos diferentes, Detalhe, né? né? Pedagogia e andragogia juntos, Isso né, cara? aí. Isso aí, os pequenos e os maiores. Obviamente, o tempo foi passando e eu fui abrindo mão de alguns espaços. Hoje eu não trabalho mais com os pequenos, apesar de gostar bastante, mas aprendi muito com eles. Especialmente essa questão da atenção humana. Né? As crianças são muito espontâneas. As crianças falam o que vem à mente. As crianças falam o que sentem. Então fica mais fácil perceber o que o adulto sente e não fala. Né? Então, em sala de aula, eu percebo muito sobrancelha franzida, eu não entendi. Né?
Suspiro quer dizer que eu não estou mais aguentando. O corpo fala. Exatamente. E a gente tem uma diversidade aí de obras teóricas falando sobre isso. E desde então, né, desde esse trabalho com as crianças e hoje mais com os adultos, né, eu sempre vivi a questão da educação propriamente dita, né? O tempo foi passando, o meu curso de mestrado foi em psicolinguística, a gente já vai falar um pouquinho disso, doutorado em neurociência da linguagem, então eu fui me enveredando um pouco mais para os caminhos da mente, mas sempre pensando na mente como professor, né? Sempre pensando, quais são as pistas que o meu aluno me dá em relação a como a cabeça dele está funcionando e como a cabeça dele aprende, né? Então, me dediquei às ciências cognitivas, me dediquei à mente, mas sempre com uma pulga atrás da orelha de, tá, mas como é que eu aplico isso em sala de aula? Como é que eu ensino isso para outras pessoas? E essa inquietação toda, né, foi conduzindo, inclusive, à necessidade de trabalhar com algumas áreas diferentes. Então, essa coisa de me espalhar com as faixas etárias virou um hábito de me espalhar entre áreas do conhecimento. Então, comecei a trabalhar em graduação no curso de letras, né? Minha formação inicial, me graduei em letras português e inglês bem novinho, né? Terminei a graduação com 19 e ingressei no mestrado com 19. E aí comecei, né? Professor de inglês universitário, cursos de gramática, didática, por conta da minha experiência toda de escola. E aí, daqui a pouco, eu me vi dando aula de uma disciplina fascinante chamada Análise do Discurso, né? Que me deu bastante embasamento para as nossas lives. A gente conversou bastante, né, sobre isso durante a pandemia. E aí, da análise do discurso, daqui a pouco, eu me vi dando aula de literatura, porque eu falei, isso aqui tem tanto a ver com a análise do discurso? E aí, da literatura, eu me vi dando aula de língua portuguesa. E eu falei, nossa, eu sempre me vi professor de inglês, estou dando aula de português. E do português, daqui a pouco, eu me vi com a experiência de coordenação, de gestão, dando aula no curso de pedagogia. E aí, eu me enveredei a cursar pedagogia também. Fiz uma graduação em pedagogia, além da de psicologia e a de letras, e fui, vambora. E aí, fiz uma especialização em gestão escolar, porque eu já via que era aquilo que eu gostava. Né? Junto às altas habilidades, a gente sempre tem sempre não, vou dizer em 80% dos casos, a gente tem alguma outra comorbidade associada. Então, normalmente, pessoas que têm altas habilidades, elas são tendenciosamente autistas, ou elas são tendenciosamente depressivas, ou elas são tendenciosamente obsessivas, compulsivas, mas você tem alguma coisa associada aí. Tem o nosso visitante aqui, já viu uma moscazinha visitando aqui o Ah, nosso isso tá muito estúdio, legal. assistindo nossa entrevista. Eu vi isso, cara, naquele filme Uma Mente Brilhante. Uhum. E eu queria... Você falou uma coisa agora que eu estava conversando com um mentorado meu, cara, e eu estava falando sobre isso. Quando você começa a desenvolver muita coisa da sua mente, você começa a descobrir também o lado da sombra da sua mente. Exatamente. Não é isso? E aquele filme foi uma coisa interessantíssima, porque ele era um gênio, Uhum. mas tinha que conviver com a esquizofrenia, se não me engano, não era isso? Isso. Então, Tá vendo como a gente sempre acha um ganchinho associado? é, Que as pessoas falam assim, não, mas antigamente, né, inclusive a literatura médica chamava as altas habilidades de superdotação. Né? Fulano é superdotado, ele atinge a potenciais inalcançáveis da sua mente. E, na verdade, isso é tratado pela educação especial. São crianças, são adolescentes, são adultos que se sentem muito fora da caixinha. Né? Porque imagina, eu tive uma progressão escolar de 2 séries, 3 séries. Então, eu era um menino de primeira série que me tornei um menino de terceira série. A minha idade diferia muito dos meus pares. Então, teoricamente, eu poderia ter dificuldades de convivência. sim. O que me apoiou nesse momento? A mentira. Né? Então, eu dizia para os meus colegas que eu tinha a idade deles. E eu fui seguindo isso até uns 5 anos, né, atrás. Então, um dado aniversário de 25 anos, eu disse pra eles, eu não tenho 28, eu tenho 25. E aí todo mundo, como assim? Eu falei, surpresa! Surpresa, né? Pronto, contei. E a verdade foi revelada. Quando eu ingressei no curso de graduação para dar aula, eu tive que também disfarçar. Porque o diretor da minha faculdade era o meu oposto, né? Então, se eu comecei a coordenar os cursos de graduação com 22 anos, 21 anos, ele tinha seus quase 80. Então eram 2 pontas. Ele me dizia, não conte pra ninguém sua idade, senão as pessoas não vão te respeitar. E eu meio que assumi isso. Hoje eu acho que é balela.
né? Pela experiência profissional que eu tinha na época, não tinha por que eu ficar dizendo que a minha idade era outra diferente. Sim, o problema são a cultura, as gerações, né? Uhum. Porque a gente foi aquilo que a gente falou do molde que era feito, né? Eu, Aham. quando estava dando aula no Senac, eu falei, o mundo agora, e eu adoro tá vivendo esse momento, o mundo agora é de quem entrega a solução. Uhum. Não, antigamente você tinha que cumprir horário, né? Você tinha Uhum. que trabalhar 8 horas, dentro de 8 horas ou mais você fazia aquilo que foi acordado, não é isso? Agora não. Você cumpre o que foi É acordado, isso. acabou. Não interessa onde você está, como você está fazendo, se você está na praia, Uhum. você fez, tranquilo. E outra coisa, como você estava falando agora de eu tinha que ter, né, mais idade Aham. para parecer ter autoridade, não. É o domínio daquilo que você está Uhum. se propondo a fazer. Isso agora é a É autoridade exatamente verdadeira, isso. que é a lógica, né, cara? Uhum. Né? Então, maravilha isso. Agora, você falando de 14 anos, eu perguntei isso pro pediatra do meu filho. Quando foi que ele descobriu que queria ser médico? Uhum. Aí ele falou com 12. Aí eu falei, pô, João, 12? Cara, acho que 12 eu não sabia nem o que eu queria para comer, né? Lanchar. E quando você descobriu que você ia ser pediatra? Ele com 14. E é o pediatra dos meus filhos até agora, cara. Legal. Entendeu? E você vai lá, você vê que tá lá na terceira geração. São pessoas que descobriram logo Uhum. cedo aquilo que queriam fazer da sua vida. Ou descobriu o seu dom, como é que é isso? É, Como é que uma você interpreta descoberta. isso, cara? Isso. Hoje, dentro das teorias da mente, a gente tem uma coisa chamada teoria das múltiplas inteligências. Que é uma das minhas palestras, né? É, do Henry Gardner. E, basicamente, o autor fala que a gente tem potencialidades, né? A gente tem potencial em todas elas, mas a gente tem algumas que são potencializadas. O magistério, ele é muito interpessoal, né? O magistério, ele é muito também intrapessoal, porque você consegue entender as dificuldades do outro a partir do momento que você tem um bom diálogo consigo, né? A gente vê muito professor meio frustrado no magistério, porque tem frustrações próprias que acabam reverberando em suas práticas em sala de aula. Pegando um gancho no que você disse, eu descobri que queria ser professor com 6 anos. 6? 6. Eu fiz uma placa, muito bem desenhada, não, né? Uma placa de uma criança de 6 anos, escrito aulas particulares. E colei no portão da minha casa. Falei, ó, vou conseguir. É o empreendedorismo, né? Sim, sim. E aí eu cheguei e esperei, e uma moça foi lá. Tem aula particular aqui? Eu fiquei pensando como ela acreditaria que uma pessoa que fez uma placa daquela teria condições de dar aula para a criança dela, mas tudo bem, ela procurou assim mesmo. E eu disse sim. E aí ela, você é um dos alunos? Aí eu disse, não, eu Não. sou o professor. Aí ela riu a beça e foi embora. Mas dali eu já peguei a meta. Eu falei, vou me tornar professor o quanto antes, para as pessoas não rirem da minha cara, porque eu tô dando aula tão novinho. E eu comecei a dar aula novinho, não com 6 anos, mas com Sim. 14. A ideia é se encontrar, né? Eu acho que eu me encontrei professor e isso acalentou todas as outras questões que poderiam surgir dali, né? E às vezes a gente não se encontra no momento exato, né? E, por exemplo, eu me encontrei professor de línguas, daqui a pouco eu me vi professor de literaturas, daqui a pouco eu me vi professor de discurso, daqui a pouco eu me vi gestor na educação. Mas tudo isso tem a ver com um motivo maior. Então, às vezes, a gente não está encaixado naquilo que a gente espera exatamente, mas a gente pode estar num campo afim. Eu falo isso muito para os meus alunos da Universidade Rural. Eu trabalho uma disciplina de práticas de ensino de línguas. Teoricamente, quem faz essa disciplina está se preparando para ensinar. E aí eu já pergunto no primeiro dia de aula: quem quer ser professor aqui? E aí alguns não levantam a mão. E aí eu digo: e aí eu digo: vamos tentar. Vamos tentar. Ao longo do semestre, eu quero que vocês se aventurem a visitar uma escola comigo e também a ensinar alguma coisa para alguém. Vamos tentar. Mas se vocês não se encontrarem, o que, que dá para fazer com esse curso de graduação em letras, hein? Aí eles surgem. Ah, professor, dá para trabalhar com tradução. Como é que você se sente trabalhando com tradução? Ah, dá para trabalhar dentro de editoras com revisão. Beleza? Como é que você se sente fazendo isso? E dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não é um problema também. Como você disse, hoje a gente não tem uma organização trabalhista que diga pra gente que a gente só pode fazer aquilo, né? Que a gente só tem a de fazer aquilo naquele horário, né? A CLT chama isso de ponto por exceção, né? A gente avisa o empregador quando não fez, porque naturalmente todo mundo tem presença do começo ao final na folha de ponto. Vai ganhar falta quando não entrega o produto. Eu acho isso genial, né? Foi uma desburocratização muito boa. Não, e o detalhe, coloca você à frente do teu projeto. Exato. Você assume, você passa a ser o protagonista da tua vida, Uhum, o protagonista daquele momento que você está vivendo, e a tua entrega ela é muito mais verdadeira. uhum, A gente cansa de falar isso aqui, eu canso de falar isso nas lives e tudo.
Porque como se fosse descascar a cebola, né, Vitor? Sim. Você vai tirando as camadas até você chegar no núcleo base da Uhum. coisa. Essa é a ideia. Agora, quando você fala das pessoas que estão lá na graduação e não sabem do que querem, isso também é uma coisa que me dói muito, cara. Dói muito. Você vê a pessoa, às vezes está ali 4 anos, faltando meses, igual um amigo meu, faltando 2 meses para a formação, se formar e ele desistiu. Eu falei, pô, por que você vai sair? Não é o que eu quero. Aí você levou 8 períodos para descobrir que não é o que você Uhum. quer. Ele é. Aí eu não sabia se ficava feliz, né? É. Porque quantos se formam, exercem a profissão e de Sem forma paixão, né? sem paixão Uhum. e transferem essa dor pra gente. Você Isso já aí. esbarrou com alguém assim? Com Eu certeza. te perguntar isso, né? Com certeza. É até importante a gente falar sobre isso, né? A gente se encontrou num período em que eu vim de uma cirurgia grave. Não sei se você lembra da história, Claro. né? E eu tive uma cirurgia grave que foi uma apendicite boba, que não foi diagnosticada por um médico com preguiça, né? E ele vai e me diz, olha, não é nada demais. E aí aquilo piora. E aí eu tive um comprometimento sério de parede abdominal e tudo mais. Tive a instalação de uma ostomia, fiquei um tempo ostomizado, fiz outras 3 cirurgias depois dessa. E aí a gente percebe, quem resolveu o meu problema foi uma pessoa extremamente apaixonada pelo que fazia. E quem causou o problema foi um profissional da mesma área e do mesmo local, Ainda não teve isso. apaixonado pelo que fazia. Essa eu não sabia, esse detalhe eu não sabia. No mesmo No local, então. mesmo local. E inclusive tentando, né, porque existe dentro da medicina, dentro da prática de ser médico, até mesmo por conta de códigos de ética, um coletivismo muito grande. Sim. Então tentava-se de todas as maneiras me provar que o médico anterior não tinha errado, não tinha causado aquele problema todo. Mas olha só, o profissional ele é tão bom que ele se preocupa em resolver o problema e ainda atenuar os efeitos psicológicos causados por ele. Então, Sim. assim, é gente apaixonada pelo que faz. Sim, faz com amor, né? Faz com Faz com amor, amor. exatamente. Inclusive, eu estou lendo um livro chamado Curso de Amor, Uhum. que fala, né, falando nas passagens de Jesus e fala muito sobre isso, cara. O amor de verdade. Então, quando você ama o que faz, igual você está falando aí, você está fazendo, dando aula, não é isso? Coordenando, palestrando, live, podcast, o que mais que eu esqueci aí? Um monte de coisa, né? Eu costumo explicar passando a semana para não me perder. Né? Então, assim, segunda eu estou como orientador educacional na Secretaria de Educação, saio e vou para a Universidade Rural, para a turma de prática de ensino. Terça, eu estou aqui nas faculdades Simonsen, pertinho aqui do estúdio. Né? Lá eu sou vice-diretor acadêmico e tenho 2 turminhas no curso de letras só para não perder a prática. Né? De lá eu vou para Rural dar continuidade com minha turma de prática de ensino. Quarta-feira, estou de novo na Secretaria de Educação, mas em sala de aula. Pela manhã, à tarde trabalhando com a orientação educacional, à noite estou na Faculdade São José, né, na Uni São José, também aqui em Padre Miguel. Eu gosto bastante de Padre Miguel. Quinta-feira, eu estou na universidade, estou na UFRJ, né, na Federal do Rio de Janeiro, onde eu faço parte de 2 grupos de pesquisa na área de neurociência e gramática, que eu faço doutorado em neurociência da linguagem, também eu acho que eu falei isso no comecinho da live. E aí lá a gente faz algumas investigações sobre relação mente-cérebro, língua-cérebro e coisas desse tipo. Fecho a noite, quinta-feira, voltando para Rural, em Seropédica, dando aula de ensino de língua inglesa. E sexta-feira, dia de happy hour, é o dia que eu mais trabalho. É o dia que eu trabalho verticalmente na Secretaria de Educação com orientação educacional. Faço alguns serviços de consultoria, né, pela empresa que eu trabalho, a V Serviços Educacionais, que é por onde eu ministro as palestras, faço os cursos, as formações, as mentorias. E fecho a noite na Uni São José novamente na coordenação do curso de pedagogia. Nos entremeios, sábados quinzenalmente, eu forneço curso de capacitação e preparatório para professores. E na outra quinzena, eu trabalho na UniCBE, aqui em Bangu, no Rio da Prata, com o curso de psicopedagogia e o curso de neurociência. Na outra quinzena invertida, e aí é na quinzena invertida... Já me perdi, tá? Já me perdi. Eu também me perco, eu preciso usar a agenda do Google para não me perder nisso. E já aconteceu de tu ir pra um canto, ou no meio do caminho tu descobrir que não era pra lá, que tinha que ir pra outro Já há mais algum tempo, né? No começo aí do processo, ainda pegando ônibus, eu me perdia com mais frequência. Agora o relógio do Google avisa, e aí ele fala assim, tem tal coisa, e já mostra o mapinha ali na tela. Inclusive, isso é uma coisa que eu trabalho bastante nas mentorias de organização pessoal,
né? Porque eu acho interessante, como professor, compartilhar esse tipo de ensinamento com as pessoas. Sim, claro, Que as com pessoas certeza. às vezes dizem, é que eu não tenho tempo de fazer tal coisa. Eu falo, tem sim, claro que dá Tempo é tempo. prioridade, não é isso? Exatamente. Tempo é prioridade. Se É. eu não vejo prioridade, se eu não vejo ali Uhum. algo que me interessa de verdade, eu não dedico tempo, Exatamente. não é E aí isso? é uma questão de reorganização. Então, uma das coisas que eu compartilho com o pessoal nessas mentorias de organização é coloca no Google Agenda os bloquinhos de atividade. Então, estudo, você vai colocar lá de 8 a meio-dia. Trabalho tal, de tal hora e tal hora. E você pode não fazer aquilo naquele dia, mas aquele bloquinho tem que ser movimentado para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Você não pode entrar em desacordo com aquilo que você afirmou consigo mesmo, né? Sim, é um compromisso do teu sucesso, da tua Isso aí, realização, não é isso? isso aí. E deixar, inclusive, essa agenda com uns buracos, né, de espaço. Para que esses buracos? Para que se você precisar se atrasar um pouquinho, se adiantar um pouquinho, incluir alguma coisa, dar uma parada, né? Porque as pessoas diziam também muito para mim assim: você está trabalhando demais, você está fazendo coisas além da conta, você não está pensando em si. Mas eu continuo fazendo as outras coisas que me dão prazer. Eu continuo indo à praia, eu continuo tendo atividade de lazer, eu continuo indo ao teatro, eu continuo tendo momentos com a família. Me perguntam quando? Eu digo, no domingo. Você viu que na rotina toda, aí eu disse que na quinzena invertida, eu sou coordenador do curso de pedagogia da Faculdade Bezerra de Araújo, também em Campo Grande. E aí é uma faculdade que sempre foi da área de saúde, e a gente está começando o curso de educação, então tem que mudar a cultura toda operacional ali. E aí, o que que eu faço? Quando é que eu tenho folga? Quando é que eu coloco a cabeça em ordem e faço as coisas? No domingo. E aí dirão, mas domingo é muito pouco. E aí eu concluo, mas tem os feriados. Brasil é um país cheio de feriados. Sim. E aí é um compromisso que eu tenho comigo e com o meu lazer. Feriados e domingos são dias que eu não trabalho. E Embora ponto. que tudo que a gente está fazendo pra gente Uhum. é sinônimo de felicidade, não é isso? Exatamente. Então não é Então, peso, né? Você não está não é carregando. um workaholic, né? É uma pessoa que tem prazer em fazer o que faz. E tu falou tudo. Eu fui workaholic, Foi? foi o que me deu tudo de ruim que você possa imaginar. Não Imagino. vi a minha primeira filha crescer, É. acumulei só coisas, triglicerídeos 685, quer dizer, e aí vai, né? O corpo sente logo, Sim, né? porque você não está fazendo o que ama. E quando você está fazendo o que ama, já é diferente, né? Uhum. Quanto mais você faz, mais te energiza, mais você faz, Uhum. né? E te revigora, não te consome, Exatamente. né? Exatamente. Eu Isso fico tem a ver com o assim. nosso cérebro, que Super você está tem. estudando isso agora. Tem a Super ver? tem. Inclusive, eu acabei desvirtuando a fala, falando da minha vida profissional, mas a ideia é justamente falar das neurociências aqui no nosso papo. Mas a gente está estudando teu cérebro, pô. Tu tá Tá, falando aí, eu tô é escutando um tudo. estudo de campo. Estudo de campo. Mas fala, então, aí o cérebro. Então, veja só, as neurociências, que são as ciências responsáveis por explicar a relação do cérebro com diversas áreas da vida, né, elas foram substituídas, inclusive, em terminologia, né, porque antigamente se dizia neurociência, e na verdade hoje nós temos as neurociências, porque ciência, ela tem um objeto teórico específico, né? Então, se, por exemplo, eu estou investigando o seu interesse em relação a cores e como as cores podem afetar suas decisões, eu estou fazendo uma neurociência aí, ou seja, olhando o seu cérebro e sua mente em relação às cores, voltada para um objeto, um objetivo. Poderia ser o marketing, por exemplo. Então, estou falando das neurociências aplicadas ao marketing. Se uma pessoa desenvolve um tumor no cérebro, por exemplo, aí a gente já está falando das neurociências aplicadas à saúde, que ganharam outro nome, neurologia. Né? A neurologia é o estudo das neurociências aplicadas à saúde. A gente vai ter um monte de outras possibilidades dentro da neurociência. Uma delas, que é a que me interessa, é a neurociência da linguagem. Né? Como a nossa linguagem modela o processamento e as funções do nosso cérebro. E quando você fala linguagem, você fala também das expressões corporais, é isso? Tudo, Sobretudo, né? toda forma de comunicação é linguagem. E aí a gente tem um tipo de linguagem, que é a linguagem verbal, aquela que é palavral, é aquela falada, né? Sim, Mas a sim. gente tem um monte de outras linguagens. A música é uma linguagem, a dança é uma linguagem, o corpo expressa muito. Mas de todo modo, quando você me fala assim, o corpo sente muito o que a mente pensa, né? A mente sente, o corpo paga, é um ditado que se diz, né? É porque, de fato, o nosso centro de comando, e aí eu pego emprestado essa expressão que é de uma autora daqui da nossa cidade, a Marta Helvas. Inclusive, ela tem muito material de neurociência da educação. Ela fala que o cérebro é o grande centro de comando do ser humano.
E aí esse centro de comando, ele emite sinais elétricos, né, que comandam, por exemplo, o mexer do braço, o piscar do olho e determinados atos de decisão. Essa emissão de energia, porque a eletricidade é energia, e energia tem a ver com a energia espiritual também do processo. Então essa energia toda que a gente conduz por nosso corpo, ela traz alguns benefícios em algumas circunstâncias e alguns malefícios. Da mesma maneira que a gente produz energia para que os processos aconteçam, e essas energias são, né, emanadas pelo nosso cérebro por um processo de comunicação entre as células nervosas. As células do cérebro se chamam neurônios. E os neurônios vão se comunicando um com o outro, mandando energia elétrica, e essa energia se espalha pelo corpo, pelas terminações, né, nervosas que o nosso corpo tem. Tem áreas do cérebro muito dedicadas a determinadas coisas. Então, por exemplo, aqui na nossa frente, no nosso córtex pré-frontal, o nome técnico, né, a gente tem o que é mais moderno no cérebro humano. Né? É o que se chama de neocórtex. Né? O neocórtex é o cérebro novo. Tudo começa num cérebro miudinho lá embaixo, que é o cerebelo. Todas as espécies o têm. Né? E aí ele vai crescendo um pouco mais acima do cerebelo, a gente tem o que a gente chama de cérebro réptil. Né? Todos os répteis têm. E aí você percebe que o nosso cérebro ele é bem volumoso em relação aos cérebros dos outros animais. E aí o que a gente tem mais para frente nesse cérebro? É uma área dedicada à racionalidade, à tomada de decisão. Então, os neurônios que se comunicam ali, dentro daquele sistema mais para frente do cérebro, eles se comunicam na tentativa de solução de problemas cotidianos, na empatia, né, nos jogos de poder, nos jogos sociais. A empatia vem também como uma coisa consciente? Eu posso ter consciência de ser empático ou não? Na verdade, não. Na verdade, ela é um efeito desses encadeamentos nervosos. E uma pessoa que tem, por exemplo, uma área do cérebro destinada, que é nesse córtex pré-frontal, mas é uma areazinha do tamanho de uma ponta de um alfinete que ninguém conseguiu saber exatamente onde é, mas é ali no córtex pré-frontal. E tem essa área danificada, essa pessoa é um psicopata. Então, uma pessoa que tem psicopatia, ou seja, que não tem empatia, ou que sente prazer pela dor do outro, ela tem um dano nessa região do cérebro. E o que se fazia até pelo menos os anos 80, né, uma técnica muito pouco ortodoxa que era a lobotomia. Isso aí. Aqui, não é isso? Tem uma técnica de um médico alemão, que eu não vou me lembrar o nome, mas que ele faz com saca-rolha. Né? Então ele introduz um saca-rolha pelo nariz e dá 2 batidas e vira de volta e puxa. E aí você tira pela narina esquerda a área exata dessa racionalidade da tomada de impulso de decisão. Só que o que você faz quando você tira um pedaço tão expressivo do cérebro? Nessa área específica, você, como eu posso dizer, você artificializa o ser humano. Então você vai fazer um ser humano abobado, um ser humano que não responde a estímulos, um ser humano que só responde repetindo aquilo que foi perguntado. Então a lobotomia não deu certo desse ponto de vista. E não se consegue ainda saber exatamente o que um psicopata precisa ter ajustado ali no cérebro, porque a gente ainda não conseguiu avançar tanto na neurociência para achar onde é a pontinha do alfinete que tem ali. Agora, uma curiosidade minha. Vai, perdão, pode terminar. Mas só para fechar, porque a gente tem outros avanços interessantes. Por exemplo, a dislexia, né, que é a dificuldade ampla na leitura. As pessoas tinham uma dificuldade muito grande em entender de onde vinha. Achavam que era uma dificuldade social, alguma coisa tratável na psicologia, ou alguma coisa que precisava de alguma técnica específica. E aí se descobriu que a dislexia, ela é algo no lobo occipital, aqui atrás. Né? E o lobo occipital é responsável pela visão. Então a dislexia, inclusive, quando foi descoberta, ela era estudada pela oftalmologia. Mas é alguma coisa da visão mais para baixo. E aí começaram a investigar uma área. E aí você tem um camarada, um russo chamado Stanley Kadareni, que encontrou onde exatamente funciona a área que reconhece as letras no cérebro. Que ele chama de caixa da palavra, o que parece uma caixinha. Né? Mas na verdade é o lobo occipital. Né? Dentro do lobo occipital eu tenho o giro angular inferior esquerdo. Parei, já me perdi. É o lobo occipital, uma curvinha assim, inferior porque é para baixo e esquerdo que é do lado esquerdo do cérebro. Então tem uma pontinha ali. Ali já sabe que numa investigação em imagem
se consegue achar onde está a falha e se descobrir se uma pessoa é disléxica ou não. E aí incentivar, através de práticas de cognição, o cérebro desse sujeito para que ele consiga Exercício para desenvolver aquela área. isso aí, exercitar. Que é um princípio que se faz muito na mentoria. Perfeito, Né? isso aí. Então, ó, vamos exercitar a repetição de que você é uma pessoa de sucesso, a repetição de que você consegue, a repetição do hábito de se organizar, a repetição da administração do seu tempo, a repetição. Eu dei um exemplo na dislexia. Eu dei um não avanço na psicopatia. Ainda não se descobriu onde, né, que eu preciso dar essa calibrada no cérebro para resolver. Mas um monte de outras áreas a gente descobriu. Recentemente a gente trabalhou lá na UFRJ um texto que falava sobre pessoas idosas que começavam a aprender inglês. E aí essas pessoas idosas, elas desenvolviam uma outra área do cérebro, né, o hipocampo, que é uma área destinada à memória, mais para o meio do cérebro. E o hipocampo de uma pessoa idosa que estuda inglês ou qualquer outra língua estrangeira, o hipocampo é mais volumoso. Ou seja, ele fica musculoso. Ou seja, o nosso cérebro ele se torna fibroso, mais musculoso, dependendo dos incentivos que a gente dá a ele. O uso, né? Exatamente. Toda vez que você está na inércia, Uhum. todo mundo já está dizendo, você está inerte. Então, quer dizer, nada está Isso desenvolvendo. aí. Agora, quando você tem uma necessidade, essa necessidade faz com que você se mova e esse mover faz as conexões necessárias para que você realize, não é isso? Aham. E aí, olha que incrível, pensa comigo. Se a gente chega a essa conclusão, né, por dados científicos, e existe uma sede muito grande nas pessoas em estudar neurociência por isso, porque dentro dos campos da psico, né, a gente faz tentativa e erro. Então, na psicanálise, na psicologia, a gente sabe que a repetição de um comportamento sequencialmente gera uma psicometria, ou seja, um padrão. Então, dentro de um padrão psicométrico, o que que a gente tem? Ó, uma pessoa que faz isso tantas vezes, ela tem tendência a tal coisa. Porque você já identificou qual a área do cérebro dela que está sendo utilizada, não é isso? A Você fez o psicologia, caminho isso aí. reverso. A psicologia, ela dá esse dado pra gente, só que o ser humano, ele é muito mutável. E aí, a neurociência, ela dá pra gente onde? Aqui, ó, quantitativamente, o cérebro dessa pessoa tá produzindo tal e tal efeito. Então, dentro desse efeito que o cérebro está produzindo, dentro dessa sinapse, né, dessa comunicação elétrica de neurônios, eu consigo depreender questões importantes que podem me dar determinadas conclusões. Então, por exemplo, se eu digo para você assim, ó, o menino está comendo a meia. Você fala, comendo a meia? Como assim? Tem um sinal elétrico que surge no seu cérebro no momento que você escuta comendo a meia. É um sinal elétrico negativo chamado N400. Então, eletricamente, o seu cérebro vai se negativizar e vai ter um pico. Onde é que aparece esse pico? Naqueles exames de eletroencefalografia. Aham. Coloca, né? Tum, 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 e vai dando estímulos visuais ou orais para a pessoa. Quer dizer, perceba, se o nosso cérebro ele é como se fosse uma máquina, um HD do computador, né, como a Martha Helver chama, um centro de comando, então a gente consegue dar uns ajustes aqui, fazer um upgrade, né, e melhorar um pouquinho as funções desse cérebro. Por quê? Se o cérebro é um centro de comando, né, que ajuda a gente a concatenar, dar sequência às coisas que estão sendo apresentadas pra gente, ele também pode dar uns defeitos no nosso corpo. Se é ele que manda sinais elétricos que dizem pro nosso coração que ele tem que bater a tantas vezes por minuto, ele também pode mandar um sinal elétrico dizendo o contrário. Então, por exemplo, pessoas que sofrem de ansiedade, por que elas sofrem de ansiedade? Por dois motivos. Ou uma questão de ordem psicológica, houve um trauma, houve uma questão aí familiar ou da vida social dessa pessoa que causou essa ansiedade, ou ela tem a ausência de uma coisa que faz os neurônios se comunicar. Essa coisa se chama hormônio. Então, a nossa tireoide, ela produz hormônios. Na neurociência, a gente chama hormônio de neurotransmissor. Neurotransmissor é a mesma coisa que hormônio. E aí ele chega lá no cérebro e fala assim, vai neurônio, vai mais rápido. Ou, segura aí, vai mais devagar. E aí veja só, se há uma carência dessa produção hormonal, ou se há uma exacerbada produção, os neurônios vão se comunicar de uma maneira diferente. Ruído na comunicação Exatamente. Do Onde? corpo. do corpo. E aí teu Eles coração dispara, seu intestino funciona mal, sua cabeça começa a doer, você não enxerga muito bem.
toma decisões erradas. Toma decisões erradas, exatamente. E depois você mantém essas decisões, aí já entra aquela coisa da sociedade, Do aprisionamento não é isso? ao que já sempre foi feito Paradigmas, né? assim. Sempre foi feito assim. Ou então, já que eu dei minha palavra, não voltarei atrás, Isso. aconteça o que acontecer. Uhum. E às vezes você está se condenando aí a 20 anos, 2 décadas de pura derrota da tua vida, né? Exatamente. Exatamente. Sensacional. E voando tempo, hein, cara? Aí, assim, uma coisa que é curiosidade minha. Aí tu tá na sala de aula e você consegue identificar todos os personagens que lá estão? Então, isso é um grande desafio que eu converso muito com os meus alunos de psicopedagogia e de neurociência. A gente não pode cair num efeito chamado efeito labirinto. O que é o efeito labirinto? Não sei se é uma historinha curtinha, né? É um texto de Veríssimo que fala assim: havia um homem que sempre cuidava das plantações dentro de um grande labirinto. Ele transitava por lá com muita facilidade. Ele entrava, ele saía, ele ia, ele voltava, sabia tudo que tinha ali dentro. Uma vez ele estava no meio do labirinto cuidando de uma flor e um grupo perdido já há 3 dias diz para ele assim: o senhor pode ajudar a gente a sair daqui de dentro? Por favor, a gente não sabe sair. E aí ele diz, o caminho e ele não consegue pensar na solução. Ele sempre andou pelo labirinto, mas quando ele parou para pensar em como o labirinto funcionava, ele se aprisionou lá também. Então eles para sempre ficaram perdidos lá. O que é o efeito labirinto nas ciências cognitivas, na psicologia, na psicopedagogia, na neurociência, por aí vai? Quando a gente conhece o contexto, a gente está se preparando para a nossa didática. Quando a gente conhece o aluno, a gente está se fundamentando para a nossa didática. Quando a gente conhece o aluno demais, a gente está sabotando a nossa didática. Porque a gente não consegue desenvolver duas funções cognitivas ao mesmo tempo. Então, eu não consigo pensar no coletivo sem pensar em generalidades. Então, eu preciso trabalhar algumas generalidades. Ah, Vitor, mas o modelo de educação ele não é inclusivo? Sim. Dentro da inclusão, a gente também tem generalidades. Então, a gente vai aceitar em sala de aula diversas posições políticas, diversas questões psicológicas, diversas condições físicas, diversas crenças. Mas a gente não vai se envolver nos porquês deles terem chegado a essas crenças. Aí você vai dizer, o professor está se isentando? Não, o professor não está caindo no labirinto. Você imagina se eu estou conversando com você e eu paro para pensar no que está por trás do que eu estou dizendo. Automaticamente eu vou me perder no meu discurso. Então, para que ou como eu conduzo esse processo aí de sapiência de cada pessoa? Eu vou me dividir em dois. Eu vou me dividir em aquele que ensina e aquele observador que vai pensar a respeito do que é observado em outro momento, não na sala de aula. Porque se eu pensar sobre o momento em sala de aula, eu não estou vivendo a aula, eu estou vivendo a observação. E aí eu sou dois profissionais. Eu sou o neurocientista, o pesquisador das ciências cognitivas, ou o professor que está em sala de aula. Eu opto por ser o professor. Se em algum momento eu precisar assistir alguma aula de alguém, ou a minha própria gravada, aí eu analiso como neurocientista, aí eu analiso como analista do discurso. Tudo que a gente está conversando aqui, por exemplo, tem a ver com essas questões. Sim, com certeza. A gente planeja o nosso discurso querendo coisas, né? E isso a gente faz com bastante veemência, né? E com bastante frequência. Mas a gente não pensa sobre como a gente faz isso enquanto faz, porque senão se perde. Tá, e os níveis químicos que estão dentro do nosso organismo vão determinar isso também, não é isso? Então, em determinados momentos, dependendo do que está acontecendo no meu organismo, é mais fácil quando eu me conheço eu parar, não é isso? Isso É aquela aí. história do dar uma respirada Uhum. antes, não é isso? Uhum. Ou, melhor, desopila, né? Eu tento Oxigena o cérebro. oxigena, afasta, tem essa visão de fora, De todo, isso do aí. todo do sistema. Isso a gente leva para as empresas, cara. Uhum. Às vezes o dono está muito envolvido com o problema, está envolvido Com os processos também. com os processos e envolvido emocionalmente com os colaboradores, que às vezes ele está com raiva, lembra disso? Que as coisas não estão acontecendo e você vê que ele não está conseguindo raciocinar. Inclusive, ele cai no labirinto que você falou. Porque ele acha que aquela solução antiga funciona, ele tenta aplicar, não dá jeito, ele fica com raiva Ele se perde ali. e ele se perde ali. Ele não consegue. Por isso que alguém vindo de fora, com essa outra visão, com aí. menos sentimento, não é isso? Aí, mudando agora de novo, igual a gente fez, né? Você falou do espírito, cara.
E é onde entra essa visão espiritual da coisa. Então, aí a gente vai ver que todas as ciências cognitivas, ou seja, psicológicas, elas têm origem na filosofia clássica. E aí na filosofia clássica, existiu uma palavra em latim que era spiritum, que se traduz por espírito, alma, espírito, alma, vento, energia e essência. Então veja, já foi por muito tempo trabalhado como termo análogo espírito a tudo isso. Então, por exemplo, havia uma preocupação grande assim, fulano vai espirrar. Saúde, Deus te crie, Deus te proteja. Por quê? É o ar fugindo. O ar é o sopro da vida, é o seu espírito. E aí tem palavras que derivam disso. Por exemplo, respiração. É respirar, ou seja, trazer o espírito de volta. E aí, se o espírito é o ar que você respira, é a energia que percorre seu corpo, a gente pode trabalhar dentro da perspectiva das neurociências e da psicologia, da psicanálise como um todo, a ideia de que espírito é a energia que percorre seu corpo. E como que esse espírito é produzido? Pelas relações que os seus neurônios têm uns com os outros. E o que motiva esse espírito? São questões sociais. É um abraço, né? É um aperto de mão, é um elogio, mas também são questões biológicas. É o alimento que você consome, é o chocolate que você mastiga, ou é o remédio que você toma. Porque se o nosso organismo desregula a produção dos neurotransmissores, isso é, dos hormônios, o que ele vai precisar fazer? Colocar isso nos Colocar níveis certos. isso aí. E através dos medicamentos, é E isso? aí são os medicamentos que vão. Ah, Vitor, todas as pessoas então precisam de medicações para controlar as funções cerebrais. Não. As pessoas precisam viver plenamente aquilo que elas têm no mundo. Porque uma vida plena garante a produção equilibrada de todos esses elementos. E aí é um trabalho de mentor que faz isso. Né? Dizer, ó, você tá fazendo isso demais, ó, você tá fazendo isso de menos, ó, você precisa regular aqui, ó, vamos correr atrás disso. Só que às vezes você tem um mentorando que não tá rendendo, e tá fazendo tudo que você tá falando, e aí você fala assim, o que tá acontecendo de errado? E aí você vai falar, meu filho, já procurou um endocrinologista? Procura. E aí o endócrino faz uns exames aí, os PCRs e coisa e tal, e percebe que ele tem o hipotiroidismo, produz pouco hormônio. Ou ele tem o hipertiroidismo, produz hormônio demais. E aí os hormônios chegam lá e bagunçam as funções cerebrais dele. Ele vai precisar equilibrar isso com medicação. Ou ele é depressivo. Ele não tem hipo nem hipertiroidismo, mas os hormônios que causam a sensação de prazer, plenitude e equilíbrio são produzidos muito pouco. Por quê? A ciência ainda não descobriu. Não se descobriu por que pessoas depressivas produzem pouca dopamina, né? Agora, por que elas gostam, algumas gostam de ser? Você já leu sobre isso? Já viu sobre isso? Fala mais sobre. Você gosta do sofrimento. A pessoa gosta de estar dentro desse labirinto e aquela sensação de impotência lhe faz bem. É aquele que domina pelo o domínio da vítima, já viu? O poder da vítima. Sim. Ele se projeta vítima porque na projeção de vítima é onde está o poder dele. Isso também é um labirinto. Isso a gente costuma estudar e discutir bastante no campo da psicologia. Normalmente tem uma raiz histórica nisso, familiar. Qual é a raiz que normalmente a gente tem? Dificuldades de relação entre pai e filho, filho e mãe, mãe e filho, mãe com pai, pai e pai. Do tipo, o pai excluía muito essa criança. Ou a mãe oferecia tudo que essa criança queria. E aí essa criança, ela vai criando uma necessidade, essa criança interna, né, que pode ser um adulto, vai criando uma necessidade de querer mostrar para o mundo que está ali. Então, normalmente, pessoas que tiveram na primeira infância uma negligência muito grande familiar eram postas de lado ou tinham frases do tipo: você precisa cuidar dos seus irmãozinhos, você é o irmão mais velho. Ou, você precisa ser compreensivo. Ou outras questões mais geram em si a necessidade de dizer: olha para mim agora, olha como eu sofro, olha para mim agora, como eu sou guerreiro, mas eu sou guerreiro porque eu sofro demais. São rótulos que a pessoa cria em si inconscientemente, mas que podem ser claramente interpretados como um grito de: eu quero ser visto, eu quero ser observado.
Não é que essa pessoa sinta prazer com esse sofrimento. Essa pessoa se sente bem com o acolhimento das outras pessoas. E ela vai se sentir mais feliz ainda se essas pessoas não acolherem no momento inicial. Porque aí ela vai, como um mecanismo de recompensa, reforçar esse sofrimento. E aí aquela história, como eu sofro, ó vida, ó tristeza, né? Porque alguém em algum momento vai dizer, não, vai ficar tudo bem. E aí isso traz esse mecanismo de recompensa que a pessoa pensa tanto e necessita tanto. Entendi. E você, a gente fazendo mentoria, fazendo coach, fazendo um trabalho de desenvolvimento humano, né? Essa parte de inteligência emocional, você começa a observar isso nas pessoas também que estão ali no comando, na liderança. Uhum, E às vezes você vê um líder precisando justamente disso. E ele não tem como pedir socorro. isso Ele aí. não, ele acha que ele não pode pedir ajuda, não é isso? Uhum. E você vê ele se perdendo às vezes ali, por não ter escutado isso aí que você acabou de falar agora, né? Que é esse. Essa percepção externa. Né? E Isso. sabe o que que faz também muito a gente ter essas percepções externas dos nossos ambientes e das relações com os outros? O afastamento. Né? Então, às vezes, como você mesmo disse, a gente precisa olhar as coisas do lado de fora. Né? Então, sair um pouquinho. Como você mesmo disse, acho que foi antes da gente começar a gravar, Aham. eu faço carroterapia. Isso. No carro eu vou dirigindo e vou pensando nas questões e vou chegando a conclusões. Esse é o processo. Às vezes a gente está numa dinâmica de vida tão acelerada que a gente mergulha no labirinto dos problemas e não sai deles para autoanalisar processos. E aí isso é uma discussão da psicologia da linguagem. Qual foi a última vez que você parou e racionalmente pensou sobre a sua relação com as outras pessoas? Qual foi a última vez que você pegou uma folha de papel, um caderninho, um diário e colocou estou incomodado com tal e tal e tal e tal coisa e depois pegou e leu? E aí quando lê pensa assim, nossa, é só isso? Nossa, aí puxa uma seta com uma caneta de outra cor e diz assim, com isso farei isso. Puxa uma outra, com isso farei aquilo. E dali vai chegando a conclusões. Há muitas pessoas que conseguem chegar a esse tipo de conclusão com fluxos terapêuticos. E aí procuram a psicoterapia para colocar para fora, organizar o pensamento através da linguagem. Né? Steven Pinker é um autor da área da linguística que trabalha, tem um livro chamado O Instinto da Linguagem. E aí ele começa o livro problematizando, né? O que veio primeiro, a linguagem ou o pensamento? Diante disso, a gente se pergunta: é a linguagem que modela o pensamento ou é o pensamento que modela a linguagem? Essa é uma das grandes questões da humanidade. Mas pensa comigo: a gente pensa muito melhor quando a gente sistematiza através da fala, da escrita, ou até mesmo do pensamento linguístico, aquilo que a gente está sentindo. Então, eu estou muito irritado porque aquele colaborador fez exatamente o contrário do que eu pedi para ele fazer. Para, pensa. Olha de fora. E aí você fala, também eu não expliquei como eu queria. Também eu achei que ele tinha que pensar do jeito que eu penso, mas ele não pensa do jeito que eu penso. Também, qual é a inteligência que esse colaborador tem desenvolvido? E qual o momento da vida dele que ele está vivendo, né? Porque Exatamente. às vezes você está diante de um grande profissional que está passando por um momento difícil Isso demais aí. e você não parou um instante para escutar. Uhum. Não é isso? Então, hoje é segunda-feira, quer dizer, você não escutou segunda-feira e a semana inteira vai ser consequência disso tudo. Vitor, conversar contigo é sensacional. A hora voou, cara. Eu gosto também muito de Ah, conversar com você. Eu acho que os nossos melhores podcasts são os telefonemas que a gente faz e não grava. A Pô, gente tem vou que gravar as nossas Vamos fazer isso ligações. então, bora começar a gravar. Pra falar nisso, vai dar um treinamento, né, cara? A gente vai fazer um treinamento sobre isso em breve. O que que você acha? Vambora. Bora no desafio? Vambora. Top Desenvolver tudo. pessoas num workshop, trabalhar Agora eu vou ali. encaixar nas quinzenas de lua cheia, Putz, em mês que- bissexto. Me- Não, tô brincando. A gente sempre Imagina. consegue, tempo é prioridade, como você disse, a gente sempre consegue organizar espaço Vambora. pra colocar essas coisas Tá pra aí feito o funcionar. convite. Vitão, tá acabando, a gente tá indo pro finalzinho. Não. Aí eu Uhum. quero que tu faça assim, as tuas considerações aí pro pessoal, o que que você tem pra dizer pra galera. Ah, e outra coisa, cara. Uhum. Uma coisa que eu achei interessantíssima. Você só falou de coisas positivas. Dá a impressão que você não passou por coisas, por desafios, Uhum. né? E a gente conhece um pouco da tua história, sabe quantos e quantos desafios você passou. Preconceitos, Uhum. perdas, não é Uhum. isso? E N coisas. E nisso não é que a gente está falando daquele filme Uma Mente Brilhante. Você tem noção disso tudo, Uhum. usa isso como energia para tocar em É a frente. história do olhar de fora, né? Então, eu acho que a grande mensagem que a gente trouxe hoje foi isso, do olhar de fora. Como assim? Pensa do lado de fora da natureza das coisas, né? Eu acho que alguns pontos que você mencionou. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, eu perdi o meu padrasto pai.
né? E foi muito de repente. A gente sofre, a gente sente o luto, mas é da natureza do ser humano ir e vir, né? Então a gente sabe que, como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Aí eu fiquei doente. Aí eu lembro que minha avó dizia muito assim: doença não foi feito para dar em poste, doença é do ser humano. Então se você tá doente é porque você é um ser humano. Porque se você não tivesse, você poderia ser uma pedra, um poste, uma calçada. E eu acho que isso é normal. Eu estive doente em 2019 e fiz um tratamento longo ao longo de 2020 e tô bem. Então é processo. Ah, tive uma perda de emprego assim muito significativo, isso é público, né? Eu trabalhei por muitos anos na FEUC, dediquei muitos anos lá, foram 10, quase 12 anos atuando na instituição. Os caminhos foram tomados em um outro rumo e faz parte da iniciativa privada essa renovação. É a minha saída da FEUC veio junto com um monte de outras coisas que surgiram. Né? A minha nomeação na Universidade Rural, essas outras instituições que me convidaram. Eu me tornei avaliador do Ministério da Educação, eu também esqueci de comentar esse ponto. Então, a roda girou. Né? Sim. Então não são problemas, são fatos da natureza humana. Em tudo dai graça? Em tudo dai graça é uma boa fala. É uma boa fala. E assim, eu gosto muito de compartilhar essas coisas com as pessoas. Eu queria dar aula para o universo inteiro. Mas aí eu me limito às minhas salas de aula. E eu dou aula em um monte de lugar porque eu quero compartilhar as minhas coisas com todo mundo. Pô, mas a internet agora tá fazendo isso com a tua sabedoria, você tá conseguindo É isso. colocar isso pro maior número de pessoas. Eu sou fã da internet, cara. Eu sou um dinossauro que sou apaixonado, né? Então, assim, eu tenho compartilhado bastante algumas coisas, reflexões, coisas que vão vindo à cabeça. Eu tenho utilizado como página pessoal meu próprio Instagram, né? Fala aí agora pra galera. Que é o @professor Victor Ramos. @professor Victor Ramos. E aí, às vezes, dá um negócio na cabeça. Eu vou lá, monto uma artezinha, posto uma fotinho e comento. Vou diariamente postando alguns vídeos pensando aí nessas questões, justamente por isso, né? Para compartilhar o máximo desse conhecimento do Em Tudo Dai Graça com as outras pessoas que estão ao meu redor. Maravilha. Né? Pessoal técnico aqui, vamos ver que tá tudo funcionando. E agora vamos para nossa final. Vitor, te agradecer muito. Eu que agradeço. Já digo 1000 vezes, sou teu fã. Também né? sou seu. Me enchi de orgulho naquele dia que a gente mencionou aqui no início da nosso podcast. Você tem o espírito do guerreiro e o espírito da pessoa que quer fazer. Você poderia ter dito para mim, eu falei para minha esposa, você poderia ter falado, vamos marcar outro dia, vamos fazer outra hora, mas você falou, não, vou fazer agora. Isso é uma coisa chamada respeito. Claro. E eu acho que você carrega isso no brilho do teu olhar, e isso para mim é tudo. O respeito do guerreiro. Então eu te agradeço por ter vindo aqui. Vamos marcar mais milhões de podcasts, horário para a gente poder conversar. Então vamos embora. Pessoal, o Westcast vai estar nas nossas redes sociais. Vocês vão poder ver essa entrevista sensacional, esse bate-papo entre amigos. Amigos e fãs, né? Porque eu sou fã do Vitor, declarado, fã de carteirinha, porque eu sei do potencial que tem esse cara e, pô, você falou de 70 anos, acho que com 100 anos, imagina como é que vai estar a tua obra quando você tiver com 100 anos, já tá maravilhosa. Valeu, pessoal. Um abração, fiquem com Obrigado, Deus pessoal. e até a próxima Muito obrigado. encontro. Valeu.